Olá! Hoje nós vamos trabalhar a unidade 2, que é sobre rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. No primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês a origem das rochas ígneas e sedimentares. O que seriam essas rochas? As rochas ígneas elas são consideradas rochas primárias, uma vez que elas são geradas no interior da Terra, ou seja, no manto terrestre. Já as rochas sedimentares e rochas metamórficas, elas são rochas secundárias, uma vez que elas são geradas a partir de rochas ígneas pré-existentes ou rochas metamórficas, no caso das rochas sedimentares, ou através da reorganização e rearranjo de minerais em rochas ígneas e também sedimentares, que é o caso das rochas metamórficas. Agora eu convido vocês a fazer uma viagem no interior da Terra. Eu vou apresentar para vocês desde o núcleo até a litosfera e vou tentar relacionar um pouquinho com a origem das rochas ígneas. Tenho amostras aqui de um granito e metamórficas de um gneiss. Então, logo abaixo da camada Mohorovičić, a gente tem o núcleo superior. É nessa área que as rochas ígneas são geradas. E é a presença de minerais hidratados nessa área que vai favorecer os processos de fusão ao invés dos processos de metamorfismo. Outra coisa muito interessante que acontece no interior do planeta Terra são as correntes de convecção. Então, vocês imaginem o núcleo da Terra, aqui próximo dessa zona D, que é onde o manto interage com o núcleo. Ele tem um calor enorme, temperaturas na ordem de 6.000 graus. E isso é suficiente para mover correntes chamadas de correntes de convecção, que elas sobem até a crosta terrestre, a crosta continental aqui, em movimento ascendente. A partir do momento que elas chegam próximas da litosfera, elas resfriam e voltam para o interior da Terra. São as chamadas de correntes de convecção mantélica. São essas correntes que movimentam as placas tectônicas. Então, o processo de abertura do oceano, zonas de subducção, são áreas propícias à formação de rochas ígneas e rochas metamórficas. Aqui, nesse slide, as correntes de convecção mantélica, movimentando o assoalho oceânico nessa imagem, está bem visível no centro, e também gerando também o choque entre placas tectônicas e áreas de subducção, que são áreas muito propícias ao aparecimento também de rochas metamórficas. Aqui nós temos essa litosfera fragmentada nesse slide, para exemplificar para vocês como essas placas estão. Então, o movimento dessas placas acontece em cima de uma camada chamada de astenosfera, e essas placas vão se movimentando nessas áreas de choque, formação de rochas ígneas e formação de rochas metamórficas. Aqui eu tenho as diversas placas existentes no nosso planeta, ao total são 13 placas grandes, divididas entre placas oceânicas e continentais, e essas áreas de contato que eu vou trabalhar com vocês agora, relacionando com o processo de formação de rochas ígneas e metamórficas. Nessa imagem, eu tenho para vocês um exemplo de margens construtivas ou margens divergentes, que é quando duas placas afastam-se uma da outra, construindo um assoalho oceânico. Nesse processo, a atividade ígnea é muito intensa, uma vez que o assoalho oceânico está em constante construção. Então, no assoalho oceânico, a gente vai ter a formação de rochas básicas em função desse processo distensivo que permite a ascensão do magma. Em superfície, esse processo de distensão entre placas também pode gerar um magmatismo básico, que é o que acontece no grande vale do Rift na África, como eu exemplifico no slide para vocês, onde o material ígneo, o magma, ascende e acaba solidificando na superfície, formando extensos derrames cordados, como a imagem mostra, inclusive com o fluxo de lava, avançando até as residências. Esse aqui é o tipo de vulcanismo chamado de fissural e ele ocorreu no Congo. Processo semelhante também ocorre no Havaí. Apesar do predomínio ser de atividade magmática básica,
nós também temos vulcões geradores de magmas mais ácidos, que é o caso do Kilimanjaro, localizado também na África, na região do Grande Rift. Então, agora eu vou falar um pouquinho das rochas metamórficas geradas nesse ambiente. Um conceito bastante utilizado, o metamorfismo de contato. A partir do momento que o magma ascende até a superfície, muitas vezes eu posso encontrar um arenito e até mesmo cinzas vulcânicas. O contato do magma com esse arenito ou com as cinzas vulcânicas vai resultar em temperatura. Em determinados locais próximos a edifícios vulcânicos eu vou ter a hidratação de minerais e vou ter um novo arranjo de minerais. Então, existe uma rocha chamada Hornfels, que ela é proveniente desse tipo de metamorfismo, que é o metamorfismo de contato, que é bastante comum nessas áreas distensivas de placas tectônicas. Mais uma colocação acerca das placas, do movimento distensivo entre placas tectônicas. Durante o Mesozoico ocorreu a separação entre as placas africana e placa sul-americana. Esse processo distensivo gerou um evento vulcânico enorme, que foi considerado o maior evento vulcânico do planeta Terra. E as rochas que afloram hoje na região de Guarapuava, referentes à formação Serra Geral, são provenientes desse processo. Então, as rochas ígneas da bacia do Paraná são resultantes desse processo distensivo entre placas tectônicas. Ao contrário das placas construtivas ou divergentes, nós temos as margens de placas destrutivas ou convergentes. Convergentes porque uma placa vai converger na direção da outra. E esse choque vai fazer com que a placa oceânica, em caso de contato com placa oceânica e continental, que é a placa mais densa, no caso, nesse exemplo, a placa oceânica, formada de basalto, são rochas que têm até 3,0% de densidade, contra os granitos, que têm em média 2,8% de densidade. Esse processo de afundamento da placa oceânica, ele é chamado de subducção. Nessa área são formadas rochas metamórficas com alto grau de metamorfismo, em função do quê? Maior temperatura, maior profundidade e maior pressão. São os casos dos gneiss, como essa amostra que eu tenho em mão. Já em superfície, eu também posso ter o metamorfismo de contato, decorrente do magma expelido pelos vulcões, porque áreas de placas destrutivas, elas geram um processo vulcânico bastante intenso. Então, quando viajamos para a região dos Andes, por toda a cordilheira, você enxerga, né, vulcões com diferentes tipos de magma, desde os magmas um pouquinho mais básicos, com predomínio de magmas ácidos com geração de cinza vulcânica, que é o que eu tenho na minha mão. Então, zonas de placas destrutivas ou convergentes, em profundidade eu tenho formação de rochas metamórficas de alto grau e em superfície, atrelada sempre a edifícios vulcânicos, eu tenho também processos de metamorfismo de contato semelhantes aos que foram citados nas áreas de rift. Ainda nas margens de placas destrutivas ou convergentes, em superfície, sempre ao redor de edifícios vulcânicos, eu vou ter também a formação de metamorfismo de contato. Quando próximos da superfície, o magma em contato com a cinza vai me dar uma outra rocha com características diferentes da rocha inicial que eu tinha. Então, eu não vou ter mais uma cinza vulcânica, eu vou ter uma rocha metamórfica, num processo bastante semelhante ao que foi descrito nas placas divergentes. Aqui, nesse exemplo, né, desse slide, eu tenho uma área de subducção, o vulcãozinho, o magma ascendendo, em superfície muito provavelmente um vulcão explosivo, gerando cinza vulcânica e material magmático mais ácido, ele é explosivo em função da maior quantidade de sílica contida nas rochas. E aqui o movimento das placas, predominando então atividade ígnea intensa nessas áreas,
com uma ampla variedade de magmas, ácidos e básicos, e rochas metamórficas de alto grau nessa área de contato, em função da maior temperatura, maior pressão e contato. Agora eu tenho um exemplo de como isso acontece nas áreas de contato. Essa imagem é uma foto da cordilheira, nos Andes, que eu tenho uma dobra. Essa dobra anteriormente eram rochas sedimentares, como um arenito, por exemplo. Com o contato das placas, elas foram dobradas. Processos posteriores de hidratação, de temperatura e pressão fizeram com que essa rocha se transformasse numa rocha metamórfica, quem sabe até um gneiss, um quartzito. Então, fica aqui a amostra para vocês, a foto é na fronteira entre o Chile e a Bolívia. Aqui eu tenho um outro exemplo de dobra, processo bastante semelhante, já descrito, que na região dos Alpes, na Áustria, e ele é decorrente do choque entre a placa indo-australiana com a placa euroasiática. Nesse caso, foram duas placas continentais que se chocaram. Então, eu tenho uma placa continental, duas placas continentais de mesma densidade. Nesse processo não há subducção, mas o choque vai gerar metamorfismo. Aqui um outro exemplo, daquele exemplo de subducção, onde a placa mais densa afunda, que é do Monte Vesúvio, na Itália, onde o contato entre a placa euroasiática e africana promoveu a ascensão de material magmático, gerando uma explosão gigantesca em 79 d.C., responsável por inúmeras vítimas em Pompeias e Herculano. Fechando, né? Tem uma grande imagem do Everest. O Everest, ele fica nos Himalaias, e os Himalaias, eles são conhecidos também pela grande quantidade e variedade de rochas metamórficas. Novamente, lembrando, choque de duas placas continentais igual ao metamorfismo de alto grau. E também metamorfismo de baixo grau, quando mais próximo da superfície. Aqui eu tenho um exemplo legal, numa área de vulcanismo ativo nos Andes. Veja que essa área, ela tem gelo. O calor desse edifício vulcânico derrete o gelo. Essa água, ela infiltra na rocha pré-existente. O processo de infiltração da água vai gerar o quê? Novas associações minerais. Então, calor mais água igual a novas associações minerais igual a uma rocha metamórfica. Então, a rocha original ela é transformada, criando essa rocha metamórfica. Ainda nesse contexto de placas tectônicas, eu não falei das placas transcorrentes, uma vez que nessa área a atividade ígnea ela é bastante reduzida. Então, isso é bastante importante frisarmos. Finalizando esta etapa de rochas ígneas e metamórficas, eu chamei o professor Wellington Barbosa para falar sobre as rochas sedimentares com vocês. Ele trabalha com esse tipo de unidade litológica. Professor? Bom, nós falamos anteriormente no outro módulo um pouco sobre minerais, agora a Elisa falou um pouco sobre rochas, e é muito interessante falar sobre as rochas sedimentares. O que são as rochas sedimentares? Então, rocha, nós já temos um conceito, uma aglomeração, um acúmulo, aí, um material feito de vários minerais ou até mesmo somente de um mineral, né? A rocha pode ser monominerálica, de um mineral, ou poliminerálica, de dois ou mais minerais. As rochas sedimentares, elas vão ser derivadas do quê? Dessas rochas. Então, você tem a rocha ígnea ou a rocha metamórfica. Essa rocha passa por um processo de intemperismo, pode ser intemperismo físico, químico, biológico ou os três atuando, e ela se fragmenta. Então, a fragmentação dessas rochas geram os sedimentos, e os sedimentos se acumulam, e com o passar dos anos, eles acabam sofrendo um processo que nós chamamos de diagênese, tá? Ou litificação. Então, aquele sedimento solto, como eu tenho aqui um exemplo de uma areia. Então, essa areia é uma areia, são pedacinhos, né? São partes de uma rocha que se soltou, se acumulou, e essas areias elas vão sofrer a diagênese. Então, quando elas sofrem a diagênese, no caso da areia, ela pode se transformar em arenito.
tá? Essa rocha que eu tô segurando na minha mão, esse arenito, ele na verdade não é exatamente dessa areia, é outra areia, mas ele é constituído de partes, né, de areia. Então, do mesmo modo que o arenito, nós podemos ter um argilito. O argilito ele é formado do que? O próprio nome já diz, de argila. Tá? Então, é um fragmento, é uma porção, é um material que tem uma granulometria menor ainda que a areia. Tá? E ele acaba, no caso desse material que eu tenho em mãos, era um material argiloso que estava em suspensão e ele acabou se decantando. Muito interessante é que são nessas rochas que nós encontramos os fósseis, tá? Algo que nós não vamos encontrar na rocha ígnea ou na rocha metamórfica. Então nós temos os fósseis. Esse material que tem na mão, esse é um folheiro Irati, tá? Data da época do Permiano, tá? Período do Permiano. E aqui nós temos um fóssil, tá? Uma impressão de um animal. Ficou gravado aqui. Esse animalzinho que vai aparecer aqui no vídeo para vocês é o Mesosaurus brasiliensis. Foi retirado da cidade, acho que de Irati ou Guamiranga. Tá? Outra amostra que eu tenho aqui para exemplificar para vocês, que é muito interessante, é esse tipo de arenito. Esse tipo de arenito é o arenito Furnas, data de aproximadamente 400 milhões de anos. Ele é muito interessante, porque o processo de diagênese dele, de litificação dele, ocorreu da seguinte forma. Você tinha aqui, basicamente, a mineralogia dele era composta por quartzo e feldspato. Esse feldspato, com o decorrer dos anos, ele acabou se transformando num mineral que se chama caulinita, tá? Um mineral secundário. E esse mineral secundário, a caulinita, acabou cimentando esses grãos de quartzo. Então, ele virou uma rocha sedimentar. Nós temos muitos outros exemplos. Eu dei aqui alguns exemplos para vocês de arenitos, do argilito, né? Um folheiro feito de argilito. Mas nós temos rochas com granulometrias maiores, menores, tá? Independente da mineralogia. A granulometria vai ser a relação do tamanho do grão, do sedimento. Tá? O sedimento se litifica e se torna a rocha sedimentar. Certo? Obrigada, professor. Com a apresentação do professor Wellington, nós encerramos a unidade 2. Não esqueçam de revisar o conteúdo no livro didático e eu dou uma dica para vocês. Tentem diferenciar em casa as rochas ígneas intrusivas das extrusivas. É isso. Obrigada.